Padre Kolbe esteve no campo 77 dias. Chegou no dia 28 de maio de 1941. Era um homem tranquilo, um homem onde resplendia a bondade, um verdadeiro amigo. Eu estou lendo algumas informações que eu retirei da Milícia da Imaculada e que falam de um depoimento de um dos sobreviventes. Testemunho do senhor Borgoviec. Dizia, aqueles que o conheciam sempre o ajudavam devido à sua fragilidade. Essas são as imagens do interior do bloco 14, em que se encontrava a cela, ou se encontra a cela de Padre Maximiliano Kolbe. Neste momento, o Santo Padre vai entrar na cela de São Maximiliano Kolbe. Aqui, São Maximiliano morreu, recordamos. Vemos a penumbra. Quase nunca tem luz, mas tem uma vela, tem uma penumbra. Aqui, São Maximiliano morreu. Morreu em 1900 e... Aqui, Maximiliano Kolbe morreu. Santo Padre agora vai se deter em oração por alguns momentos, em silêncio e sozinho. Dizia ainda este senhor, falando sobre o testemunho de Michalski, um prisioneiro, número 12.061. O que acontece? Mais ou menos às 13 horas, momento de pausa no trabalho, e a sirene soou, deu medo, o sono era o mesmo. Naquele dia entendimos que algo de ruim iria acontecer e todos deveriam deixar o trabalho e ir para o pátio. É o momento do apelo, ou seja, o controle de prisioneiros de cada bloco. Alguns não suportavam o trabalho e morriam, mas vivo ou morto tinha que estar no momento do apelo, não podia faltar nenhum prisioneiro. Deus me permitiu estar em tantos apelos e não sei como consegui. Naquele dia era apelo punitivo, somente para o nosso bloco e nenhum outro bloco. Podia nem mesmo ver pela janela se também quem eram os punidos. Depoimento de Michiderski, ex-prisioneiro número 1261, que esteve 4 anos no campo de concentração de Auschwitz. Foi transportado para o campo em 1940 com 19 anos e deu seu testemunho em 2004 na Polônia por ocasião dos 110 anos do nascimento de São Maximiliano Kolbe. 30 de julho de 41 às 19h15 foi o momento em que Padre Kolbe saiu da fila. Do dia 29 ao 30 ficamos no pátio em pé, sem comer, sem dormir. A noite era muito fria e durante o dia muito calor. Os soldados colocavam a comida na nossa frente e jogavam no chão. Muitos não aguentavam, não tendo mais forças e acabavam morrendo. Eu, Padre Kolbe e Francisco estávamos na mesma fila, na 5ª ou 6ª fila. Fritz andava entre as filas e quando parava na frente de um prisioneiro, significava que era seu fim. Era condenado. Quando Fritz se aproximou de mim, me sumiu a visão. Tremia minhas pernas e meu único desejo era viver. Minha oração era, Deus não deixe ele tocar em mim. Naquele momento não podíamos ter nenhum tipo de reação. Não podia manifestar nem mesmo uma expressão porque seria o suficiente para morrer. Quando tudo acabou, foi um alívio. Mas de repente se percebe que alguém sai do lugar. Naquele momento o silêncio reinava. Só se ouvia os passos daquele homem, Padre Kolbe. Ele calmamente se aproximou de Fritz e disse, quero morrer no lugar desse homem. Em um lugar onde milhões morriam, morrer por um não significava nada. Fritz perguntou, quem é o senhor? Calmamente, Padre Kolbe responde, eu sou um polonês, sacerdote católico. 7 milhões de prisioneiros passaram por lá. Essa foi a primeira vez que Fritz chamava um prisioneiro de senhor. Éramos sempre chamados de porcos, besta e outros nomes terríveis. Padre Kolbe disse simplesmente, porque ele tem mulher e filhos. Ele salvava o valor do sacramento matrimonial e a paternidade. O que mais impressionou não foi o fato que ele morria por alguém. Isso era normal em um lugar como aquele, mas
Naquele dia, os alemães perderam a guerra. Era inacreditável Fritz falar com um prisioneiro e ter aceito a troca. Ter aceitado a troca de prisioneiro. Ele podia simplesmente atirar em Padre Kolbe e nos outros, ou então soltar os cachorros neles. Do campo de concentração era inaceitável gesto de martírio. Os alemães não permitiam. Os prisioneiros só podiam morrer, e por suas mãos. Padre Kolbe morreu para salvar um único prisioneiro. Mas naquele dia, ele trouxe a Auschwitz a esperança e o amor. Foram 386 horas de sofrimento e de fome. A Imaculada fez com Padre Kolbe tudo aquilo que desejava. Fez dele um grande dom. Humanamente era difícil entender aquele ato, aquele momento marcou a história de Auschwitz. A história de cada prisioneiro. Ele trouxe a cada um de nós a dignidade e a vontade de viver. Padre Kolbe e os outros 9 prisioneiros foram levados para o bloco 11, no bunker da fome. Passaram-se 2 semanas e os prisioneiros morriam um após o outro. Mas no fim da 3ª semana ainda sobreviviam 4, entre eles Padre Kolbe. Para os carrascos, a morte deles estava sendo longa, porque a cela era necessária para outras vítimas. Por isso, no dia 14 de agosto de 1941, às 12h50, vigília da Assunção de Maria, Virgem ao Céu, foi conduzido a um bunker o carrasco Bock, um alemão, diretor da Sala dos Enfermos. Ele aplica no braço esquerdo de cada um a injeção venenosa de ácido fênico. Padre Kolbe, com a oração entre os lábios, estende o braço ao carrasco. Neste momento, Papa Francisco encerra seu momento também de oração dentro da cela desse bloco 11, onde se encontra a cela que viu a morte de Padre Maximiliano Kolbe. Ainda esse testemunho do Sr. Borgoviec. Não podendo resistir àquilo que meus olhos viam, com o pretexto de ter que ir trabalhar, fui para fora. Quando os guardas e o carrasco deixaram o bunker, eu retornei. Encontrei Padre Maximiliano Kolbe sentado e apoiado no muro, com os olhos abertos e a cabeça inclinada. Era a sua posição habitual. A sua face era radiante e serena. Jesus disse, tudo está cumprido. Inclinando a cabeça, entrega o Espírito. Talvez também Padre Kolbe tenha pronunciado essas palavras antes de inclinar a cabeça e suspirar. No dia da Assunção da Virgem ao céu, no dia 15 de agosto, seu corpo foi queimado no forno crematório e suas cinzas foram jogadas ao vento. Em 28 de janeiro de 1942, o certificado de morte de Padre Kolbe foi levado pelo oficial central do campo de concentração ao convento de Niepokalanów.